consumo de todo o carro. Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está mais uma vez em campo e como esta é a semana em que o rei do futebol completa 70 anos, nós começamos o programa de hoje mostrando algumas obras de arte que tiveram o maior artista da bola como inspiração. No domingo, aliás, tem grandes momentos do esporte especial sobre o rei a partir das 3 da tarde. Aqui ao meu lado, nosso trio de comentaristas formado pelo lendário craque Sócrates brasileiro, pelo jornalista Chico Sá, que vocês verão na sequência, e pelo técnico e tático Vitor Ernesto Birner. Cartão Verde. E hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio o técnico do Santos Futebol Clube, Marcelo Martelotti. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Vladimir. Já estamos te alugando aí, né? O que o Vitor Bennett falou? Ele perdeu 3 jogos, ganhou só um. Ele falou de freguesia. Esse ano tá 4-1 pro Santos, pô. Os caras ficam numa alegria, ganham uma vez perdido. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Aí eu. Ah, você é santista, não é? Desde quando? Não, era que nasceu, depois mudou. Depois eu me tornei Sabe que tem essa polêmica, sobre essa polêmica. Muita gente você nasceu bom. Muita gente acha que você é corintiano só porque é popular e é muito bom pra você. Você abdicou das suas raízes santistas em troca do populismo, né, para conseguir mais espaço midiático. Deve ser por tem isso, gente que acha isso. As pessoas têm direito além de de achar. ridículo, sou isso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade mesmo. Aos 12 do segundo tempo, quando o Richarlison foi expulso, com justiça, com toda a justiça, todo mundo achou que o Santos ia ganhar. Os jogadores do Santos também acharam? Não, o jogo tava difícil, né? A gente tava perdendo naquele momento. E num clássico, nem sempre um jogador a menos, uma expulsão, faz tanta diferença assim. Os times são muito equivalentes e ali na hora a gente sentiu até uma dificuldade. Com um a menos, nós sofremos alguns contra-ataques. E após o empate, o lance do pênalti do Neymar, aí sim a esperança pela vitória aumentou. Porque daí o nosso time teve um pouco mais de tranquilidade para tentar buscar uma vitória, né? Mas a gente viu aquele final como é que foi. Podia ter saído o gol do nosso lado, né? 1 minuto depois saiu o gol do São Paulo. Mas é engraçado perceber, por exemplo, num jogo como esse, como o futebol seria diferente se todo mundo tivesse a preocupação realmente de ser ofensivo, né? Porque parecia ali que o grande desenho era esse, né? Imagino que para você isso é difícil também, Marcelo, porque imagino que alguém que comande o Santos hoje em dia tem meio que ofensividade como um princípio até, quero acreditar. Foi o desenho do Santos durante o ano todo, né? A gente não tem como mudar essa característica, apesar da mudança de alguns jogadores que fizeram no primeiro semestre do time do Santos um time ofensivo, que fez 100 gols em 4 meses, mas a gente não tem como tirar essa característica. E a gente viu nesse jogo, né? Com 20 minutos estava 3-2. Então, taticamente, não teve nada em 20 minutos. Teve um jogo ofensivo de um lado e do outro. E em 20 minutos estava 3-2 para o São Paulo. Isso é futebol. O resto não é futebol. O Vitor acredita que é o domínio total da estratégia, o domínio do desenho tático. Se não houvesse domínio do desenho tático... Esse jogo desmente isso, aos 20 minutos... Discordo de você completamente. Eu acho que se tivesse... Discordo de você Se tivesse completamente. o Marcelo e o Carpegiani fora, seria a mesma coisa. Se tivesse... Até os 20 minutos. Se tivesse o Ricardo Gomes... Pura intuição e loucura e dramaturgia do campo. Se tivesse Ricardo Gomes ou Sérgio Baresi contra esse Santos, o jogo teria sido diferente. A opção tática organizada do Paulo da Carpegiani. Não houve intuição do ser humano correndo atrás de uma bola. Eu acho que a opção do Carpegiani pela escalação do time foi importante para o jogo ter sido o que foi. Se o São Paulo tivesse... A semana antes. Se o São Paulo tivesse uma formação mais defensiva, o jogo poderia ter acabado 1-0, 2-0, 2-1, um jogo... Mas durante o jogo, não. Durante o jogo não podia fazer mais nada. Durante o jogo...
quem vê os primeiros 20 minutos pode pensar que eu não pedi para marcar o Dagoberto, por exemplo, né? Até que o Marcelo falou, deixa o Dagoberto livre aí. Ele, na verdade, em 20 minutos ele mostrou a qualidade dele, como o Neymar mostrou do nosso lado, o Alan Patrick, que fizeram aquele início muito bom também. Os volantes dos times estavam perdidos, né? Esse é o problema deles, da marcação na frente deles, porque os zagueiros estavam extremamente expostos. O Alex Silva bateu de frente com os atacantes do Santos 500 vezes. Se São Paulo tivesse um zagueiro pesado, como um Chicão, como um William do Corinthians, tinha tomado 7 gols naquela circunstância. Na verdade, as duas defesas tiveram dificuldade, porque vai ter sempre, quando você tem um time com 4 atacantes e com pouco poder de marcação no meio de campo, as defesas vão ser sobrecarregadas. E o que a gente viu ali, principalmente no primeiro tempo, foram os ataques levando muita vantagem. Grande vantagem. E aí que eu já achava que o jogo ia ser decidido pelos ataques, na verdade, porque num jogo que se desenha dessa maneira, quem aproveitar a quantidade de chances que vai aparecer, né? E acabou que foi o que aconteceu no final do jogo. O Santos, no primeiro tempo, perdeu por 3-2, mas chutou 11 vezes de gol contra 3 do São Paulo. E até o que a gente falava agora dos volantes sofrerem é por causa desse futebol que não é comum de ver. No outro tipo de futebol menos ofensivo, acho que as coisas ficam mais fáceis para os volantes. O volante passa bem, né? Se tem alguém dentro de campo que tenha o futebol, ou alguma vantagem com o futebol... Futebol, ao contrário do Vitor Bini, que acredita que o futebol é jogado sem bola, e no corpo do adversário, o futebol é com a bola e com delicadeza. Delicadeza é por sua conta. Né? Com a bola até concordo. Não, futebol com delicadeza com a bola. Vai assistir aquele futebol indoor lá que a bola não sai gol toda hora. Delicadeza com a bola, não é com o adversário. Mas não, se você esperar isso, a gente vai ter 12 times no mundo. Não tem gente para fazer isso. Você precisa trabalhar com limites humanos de qualidade técnica de trato com bola. Um jogo rápido como o de hoje. Por que o Santos é diferente? Porque o Santos tem o Ganso, tem o Neymar, porque o Santos é um time tecnicamente muito especial. Por hora nem tem o Ganso, né? O Patrick tem essa característica. É só deixar a molecada jogar. O Carpegiani, por exemplo, sabe que eu sempre gostei, o Jorge sabe disso, pegava sempre no meu pé, e vão pegar, quando ele começar a perder, toda a coisa do professor para dar a volta. Ele é o segundo, o primeiro é o Muricy, que você gosta mais. Não, o Carpegiani eu gosto mais do Muricy, muito mais. O Carpegiani, se você observar, ele foi capaz de montar uma baita defesa do Paraguai, porque ele tinha jogadores com essa característica na Copa do Mundo, da França. Assim como ele é capaz de montar um time extremamente ofensivo, porque não tinha outra coisa a fazer no São Paulo. São Paulo não tem o que perder. São Paulo precisa fazer uma reformulação, usar jogadores jovens, tentar chegar lá em cima e, principalmente, expurgar o vício do jogo com toque de lado, jogadores distantes, cruzamentos na área. Hoje os jogadores estão próximos, as tabelas acontecem. Vitor Bini. Isso é futebol. Treinador de futebol tem que ter a sensibilidade de saber fazer o time dele jogar de acordo com o que ele tem em mãos. Mas o Parreira não faz. Por exemplo, o Parreira, seu time joga todos iguais. Eu estou falando de treinador de futebol. Tá, então estamos concordando. É o cara que vê futebol. O cara que respeita a qualidade dos jogadores. Se você tem se você tem 11 pangarés no seu time, você vai fazer o quê? Você vai jogar para impedir que o adversário jogue. Quando você tem um monte de moleque bom jogando bola, deixa eles jogar. E como você impede o adversário de jogar? Não importa. Jogando futebol sem a bola. Impedir o adversário de jogar já entra... Por favor. Eu sei que a gente está lidando aqui com uma lenda do futebol, o mito, o homem que toca uma bola de calcanhar. Mas eu entendo o que o Sócrates está falando. Explica uma coisa, você serve o time para jogar sem a bola? Não, na verdade o Santos, nesses confrontos onde ele se propôs a ser ofensivo durante o ano todo, ele normalmente, quando o adversário aceitou essa proposta, o Santos levou vantagem. Entendeu? Todo time que achou que teria que encarar da mesma maneira o Santos, levou desvantagem com o Santos. Porque tinha muita qualidade para, num jogo aberto, fazer mais gol que o adversário. Esse jogo do São Paulo foi um jogo atípico com relação a isso. O São Paulo teve muita qualidade nas finalizações, tanto é que você falou, teve 3 finalizações no primeiro tempo e foi 3-2 para o São Paulo. Você pode ganhar ou perder. O jogo Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista foi basicamente a mesma coisa. Você jogou muito mais bola, mas perdeu o jogo. Lógico, foi 4-3, tomamos um gol no final também, da mesma maneira. Teve o 4-3 lá no Olímpico, na Copa do Brasil, que nós abrimos 2-0, o Grêmio fez 4-2. Então o Santos teve vários jogos dessa maneira durante o ano, com uma proposta de ser ofensivo, pensando que você pode perder, pode ganhar, mas foi assim que ganhou a Copa do Brasil, foi assim que ganhou o Campeonato Paulista. Para a gente continuar essa conversa de técnico, Magrão, o Luiz Paulo Queiroz, que é de Fortaleza de Minas, em Minas Gerais, quer saber de você o que é que você achou do Tite no Corinthians, e se o Timão tem chance de título ainda. Eu vou falar porque esse já é o tema da nossa enquete, eu já emendo aqui, dou uma seguida. O cara quer costurar o negócio aí, Magrão. Na verdade, a relação
principalmente nesse caso aí, né? Quer dizer, ele está no Santos há muito tempo, mas o Tite está chegando, quer dizer, é que nem casamento, eu acho. Se tiver afinidade, pode andar legal. Se não tiver afinidade, pode piorar. O treinador de futebol não dá para inventar muito em um mês. Ninguém cria o time em um mês. Mas vamos agora pode dar certo, pode não dar certo. Agora, claro que eles têm chance de título, a coisa está perto. E você acha o Tite um nome bem escolhido? Assim como a demissão do Adilson ocorreu, a contratação do Tite ocorreu. Quer dizer, sem nenhum critério, imagino. O Adilson foi demitido no meio de um jogo. Quer dizer, com um cara que está 40 dias trabalhando no time, deixa de prestar porque está perdendo de 3-0 um jogo. Então, aí a gente tentou bolar enquete. Isso é ridículo. Então, a gente tentou bolar enquete no seguinte sentido, não só falando... mas tem enquete? Não, já está tendo. Ele aproveitou a sua inocência aí, Magrão, para você responder a pergunta e como se pudesse... Deveria acessar o site do Cartão Verde. Seguir no Twitter, a enquete está no Twitter. Como se fosse possível imaginar alguma inocência. Esse é o problema. Eu penso. Esse é o problema. Mas deixa eu falar, então, a gente fez a enquete nesse sentido, não só nessa possibilidade do título brasileiro, como questionando se o Tite é um cara que tem um perfil adequado para meio que acalmar o ambiente no Corinthians. Não existe isso. É relação interpessoal. Você não dá para prever. Eles não conhecem os caras que vão jogar no Corinthians, estão jogando no Corinthians, e vice-versa. O cara fala assim, eu vou contratar o Filipão hoje. Tira o Filipão do Palmeiras, vai treinar o Icasa de Juazeiro. Opa, Aí vai ser, o Filipão é um treinador fantástico, o Icasa tem belos jogadores. Chega lá, não bate, cara. Mas, Magrão... Não dá a liga. Mas tem um detalhe, e às vezes dá uma liga. Que bom que você entendeu. É o seguinte, se traz, por exemplo, um Leão e um Oswaldo de Oliveira, você está falando de um perfil de ser humano totalmente diferente. Você traz um Abel Braga... agregador. Você não compara o Leão com o Oswaldo de Oliveira, mas nem uma vírgula. Estou falando que são opostos. Exatamente antagônicos, é exatamente isso. Se traz o Joel Santana, você tem um outro perfil. Com o perfil do Tite. É o ideal para o grupo? Não, mas aí que não é o perfil que determina isso. O que é? Você tem um mês, você não tá dando chance do cara trabalhar com o futebol. É só relação humana. Aí você tem que entender, se você passa um ano com o time na mão, não, Magrão, peraí, Magrão. Peraí, deixa eu terminar. Se você trabalha um ano com o time, você monta o time que você quer, com o jogador que você tem e do jeito que você quiser. Pode ser bom, pode ser ruim, pode ser mais ou menos. Você tem um mês até acabar o ano. Não dá para você imaginar que esse cara vai inventar um time. Aí, relação humana, ele pode dar coisas muito boas para o time crescer e virar campeão. E essa relação pode ser conflituosa, o time afundar mais ainda e não vou pressioná-lo como repórter. É relação humana, é como conhecer alguém. Você acha que precisa mais de um estilo sargentão ou de um amigão? Não basta isso, não interessa o perfil. Qual você teria contratado se você fosse presidente? O amigão ou o general? Eu deixaria o Adilson. Eu também. Até aí. Às vezes é melhor que o Tite, aliás. Sabe mais futebol que o Tite. Chico, se parece. Eu vou tocar essa bola para você. Já tá lá. Por favor. Não, eu entendo tudo que o Magrão falou. Agora tem o seguinte, que é para fazer valor quem está querendo discutir. A gente conhece os jogadores, o Tite sabe quais são os jogadores que ele vai comandar, a gente sabe pelo histórico do Tite o tipo de técnico que ele é, e aí eu pergunto, vai dar certo, você acha? É bem escolhido ou não? Ninguém sabe, pô. Não. A gente não sabe um monte de coisa, mas tem palpite. O Adilson foi demitido no meio do jogo. Futebolismo. Colocaram o rapaz para comandar o time e a ideia era ficar até o final do ano. Aí em outro jogo tira o cara, põe outro cara. Quer dizer, não tem critério nenhum, não tem lógica nenhuma. O Tite costuma armar os times lá no 3-6-1 com flutuação pro 3-5-2, lá com o cara que vai e vem. Funcionou com o Ralf na frente da zaga, conseguiu resolver o problema do lado direito, da marcação corintiana. E o Guarani tinha uma zola ali, que era exatamente para explorar aquele setor, colocou o Moacir lá, funcionou, não ficou mais ninguém exposto, resolvendo o problema da cobertura. Acho que o Tite não vai mexer nisso. É extremamente apaziguador, é um bom treinador, concordo com o Magrão, a gente só vai entender o trabalho dele mesmo no ano que vem, mas é um cara que vai ter tempo para isso. Esse ano só faltam 9 jogos, não tem muito o que fazer. Eu concordo com o Magrão sobre essa questão Agora, o Moacir falou do Moacir.
Meu Deus do céu, o que aconteceu com aquele rapaz? Da furada na hora de fazer o gol? Meu Deus do céu, pô. Acontece, mano. Não, eu sei que acontece, mas ninguém merece aquilo lá. Então. Ele já estava condenado para cacete, né? E eu acho que se tiver exatamente o que o Magrão falou, essa alquimia boa, essa química entre o elenco. Pode ir embora. Entre o elenco e o Tite, o Corinthians está na briga pelo título ali. Só pra gente encurtar e fazer a coisa andar, a sua resposta é sim ou não? Eu não contrataria o Tite. Acho que pode ser campeão brasileiro, mas não contrataria por causa do ano que vem. Teria mantido o Adilson na boa, tranquilo. Não temos essa possibilidade em enquete, é sim ou não? O Tite é o cara certo? Tite é bom cara. É bom, ele é bom. Agora, o que vai acontecer... Tite é gente finíssima, Tite é bom de conversa, vai. Você que funciona, é sério. Vamos botar o Marcelo na conversa aqui também. Bom, falando da relação. O telefone da enquete é o de sempre, 80800202. A enquete tem telefone? Opa, como é que as pessoas participam além do e-mail, Magrão? Liga para a enquete. Qual é o endereço da enquete? Pode ser pelo site. Não, www. Sempre tem telefone, tem endereço também. Tem endereço eletrônico. É fixo, não é fixo? O problema é que ele pensa demais, enquete não tem endereço, Vladimir. Tem o endereço de acesso, lógico que tem, mas... o telefone. Você é cheio de graça. Não vai mandar carta, não, mano. Não vai mandar carta pra enquete que não vai chegar. Muito atrasado. Acho que essa coisa estranha que você está usando na cabeça está Tá apertando o cérebro, né? Tá dificultando um pouco o raciocínio. Ao contrário. Deixa eu... Pega esse telefone e vê se tem enquete lá. Hoje ele tá para complicar, né? Nos outros dias nem tanto, mas hoje ele tá para complicar. Né, Bom, vamos mostrar então as camisas que estão no nosso sorteio. A camisa, aliás, que é a camisa do Flamengo vocês vão ver aí. O livro também, um exemplar do livro escrito pelo Fernando Molica, que é nosso colega de profissão aí, repórter. O misterioso craque da Vila Belmira. Botafoguense, acho? Molica Botafoguense. E a gente recebeu também um CD do Rubens Nogueira, que eu encontrei, falou muito bem do Cartão Verde, que acompanhava, fez questão de mandar o CD para vocês aí. E a gente fez questão de incluir no sorteio aqui, Quando Eu Canto o Meu Samba. Todas as faixas em parceria... Paulo César Pinheiro, né? Com Paulo César Pinheiro. Craque, quem conhece, né, Magrão? Não, Paulo César é genial. Você sabe que o Paulo César fez uma música absolutamente genial, né, incomparável, com 14 anos, sabia disso? 14 anos, não duvido, não sabia não, mas... Sabe aquela Viagem? Foi feita com 14 anos. Ele tinha 14 anos quando ele escreveu. É realmente um bamba. É um gênio. Bom, a gente falou do Tite, vamos ouvir então o Tite, que desembarcou em São Paulo agora no final da tarde, será apresentado amanhã às 3 horas da quarta-feira no Centro de Treinamento do Corinthians. Vamos então ouvir as palavras do Tite na chegada a São Paulo. Parabéns, Tite. Boa sorte, viu? Chegou o salvador do Corinthians? Não, chegou uma pessoa que tem a boa intenção, que tem a experiência, que tem o passado que vocês conhecem, para contribuir, né, para um grupo todo para poder chegar no seu objetivo. Uma das características que um técnico tem que ter é a coragem de enfrentar todos os desafios da bola. É fundamental jogar bem, ter um bom desempenho, retomar um padrão que o Corinthians teve, que em algum momento se perdeu e vai buscar e tem condição de retomar. Eu não sei se perdeu o padrão. Trabalhou no Corinthians já, né? Já. Faz muito tempo. Foi demitido pelo Cristiano Pichel no saiu vestiário. com o iraniano Foi lá. de perder do São Paulo, né, se não me engano. Foi de perder do São Paulo. Foi se não me engano, uma derrota no finalzinho. E aí o Corinthians tinha um pênalti a favor. Quem era para bater era o Tevez. E ele escalou o Coelho. É verdade. Para bater o pênalti, o Coelho para bater o pênalti, perdeu o pênalti. Foi no ano da segunda, e eu ia tirar a satisfação com ele no vestiário. Tite? Não. Não, foi antes. Foi antes, né? Foi antes. No ano da segunda, o Corinthians não perdeu do São Paulo. Ganhou o jogo, inclusive, com um jogador a menos, gol do Betão de cabeça. E eu pergunto o seguinte, Marcelo, um técnico que chega e tem um clássico com o Palmeiras no final de semana, é melhor começar assim ou é melhor no joguinho? Ele ainda tem uma semana, né? Tá, eu peguei o Santos no dia do jogo com o Corinthians, pô. É verdade. No dia do jogo, né? Com o time concentrado para jogar, quando teve o problema do Dorival. O que se diz, Marcelo, numa situação dessa? Vamos lá, moçada, e pronto, né? Não tem... Na verdade, você conversa, até pelo que ocorreu lá, teve um choque no grupo, ninguém esperava, foi uma demissão diferente do que normalmente acontece, né? Então a gente conversou durante o dia com os jogadores e procurou levantar de novo, né, o time. A resposta foi boa, apesar de não ter ganho o jogo, o time jogou bem à noite.
E a partir dali a gente sentiu que o time ainda tinha alguma coisa nesse campeonato para fazer. Mas a impressão que eu tenho é que você ali até tinha um respaldo que talvez o Tite vai ter logo, está acabando de chegar, não vai sair, deixar o comando do Corinthians por causa de um insucesso diante do Palmeiras. Mas vai sentir uma pressão maior do que talvez a que você sofreu. Pela situação. Pela situação. A única coisa que eu não concordo é que o resultado dessas últimas 8 rodadas não importam para o Tite, que ele vai ter tranquilidade para o ano que vem, vai depender muito do que acontecer. O Corinthians tem muita responsabilidade nesse final do campeonato, talvez seja dos que estão na frente ali, o time que tem mais responsabilidade de, talvez nem tanto de brigar pelo título, mas a vaga da Libertadores o Corinthians vai ter que garantir. Mas só uma curiosidade, você acha que o campeonato vai melhorar de qualidade, porque agora vocês têm mais tempo para recuperar jogadores com uma semana de folga? Os jogos vão ser melhores no final de semana? Sem dúvida, sem dúvida. A gente jogou com esse jogo do São Paulo 20 jogos em 65 dias. Mas, por exemplo... Mas tem outro detalhe importante. Final de campeonato, todo mundo joga tudo. É verdade. Ganhar, você não vai jogar pelo empate. Ninguém joga pelo empate mais. O empate também, já não funciona, né? Também a qualidade do espetáculo tende a melhorar por causa disso. Nem o Cruzeiro, que é o líder hoje, pode empatar. Porque a diferença é tão pequena que... Eles gastaram toda a 2 empates eles podem não estar mais na liderança. Então é um time que vai ter que jogar para frente também. Agora, veladamente ali, a declaração do Tite, que é um cara tão cuidadoso na hora de falar, acabou sendo forte, do Corinthians ter perdido o padrão de jogo. Perdeu o padrão de jogo, Sócrates? Não, eu acho que perdeu a confiança. Confiança? Um pouco do preparo físico? Na verdade, perdeu confiança, perdeu qualidade. O Corinthians perdeu alguns jogadores que eram importantíssimos para a cara do time. Eles estão voltando quase todo, né? O Tite deu essa sorte também, né? Falta um jogador de velocidade na frente. O Dentinho, que no segundo semestre foi o jogador que mais produziu para o time. O Jorge Henrique agora. Fundamental. Elias para a seleção. Aí se mexeu muito no time, o time jogando com 3 zagueiros, 4, sei lá quantos, certo? Deturpou-se um pouco tudo isso, mas não acho que tenha perdido... O padrão também... Na verdade, perdeu os jogos, né? No Corinthians o problema é esse. O que basta, né? O resultado no Corinthians tem que ser bem administrado. O que falta no Corinthians hoje é comunicação com a torcida. Comunicação bem feita. Como? Eu acho que é justamente o Corinthians mais tem comunicação com a torcida. O que é comunicação para você? Mas de todos os tipos. Produto, internet. Mas o presidente responde. Mas jogador com comunicação olho hoje, em relação... Mas aí tem uma questão que é simples. O André Sanches é um sujeito que gosta da torcida organizada. Ele é praticamente um cara da torcida organizada, que é presidente do clube, gosta disso e acha que a torcida tem voz. E alguns jogadores estão incomodados, como a gente viu nas declarações do Roberto Carlos e do Ronaldo, que são estrelas e não estão acostumadas com isso. Só que o presidente vai sempre priorizar a torcida. É uma opção dele. Parte dos jogadores tem conversado com a torcida, né? Parte tem conversado. Vitor, internet não é boa comunicação. Eu também acho, assim, não é ideal. Eu comunicação pelo lado bom, não pelo lado ruim. Fala comunicação, porque se você permite que a torcida não seja interlocutora tua, no Corinthians particularmente, é perigosíssimo, porque quem carrega o time nas costas é a torcida do Corinthians. Mas eu tenho a impressão que a torcida do Corinthians se sente próxima do time. De alguma forma. Eu até concordo contigo por causa do preço dos ingressos, nunca consegui entender. Não, se sente próxima e é deixado que ela se aproxime. Isso. Às vezes mais, de uma maneira manobrada. Esse que é o problema, entendeu? E o jogador percebe isso. Você não compra isso. Né? Você tem que ser boa comunicação. Você tem que dialogar o tempo todo, porque é a massa, é o povão. Isso tem que ter bom diálogo. Jogar aberto o tempo todo, não jogar fechado. Agora, quando a coisa ficar ruim, você vai abrir o diálogo só depois que fica ruim? Não. Na verdade, a comunicação que você está falando é que o Corinthians vendeu muita coisa para a torcida do corintiano. De alguma maneira... Isso não é comunicação, é venda. De alguma maneira, depois do André Sanches... direto, né? Perfeito. Mas de alguma maneira, depois do André Sanches assumir o Corinthians, eu não sei se por causa dos resultados, do Ronaldo, de alguma forma a torcida se aproximou um pouco mais ainda da equipe. Pela impressão que me passa. Eu acho que o corintiano vive o Corinthians assim, de maneira mais intensa hoje do que vivia, por exemplo, no período do Alib, no período da MSI, mesmo quando foi campeão brasileiro em 2005. Acho que vive hoje o Corinthians, não sei porquê, mas vive o Corinthians de uma maneira intensa. Por mais que a torcida esteja, o Marcelo está aqui, pode falar isso, por mais que a torcida esteja perto do time, quando as coisas vão bem no time, o papel da torcida e a vontade de dialogar quase que desaparece.
Me cita um caso de torcida próxima de time que estava ganhando tudo. Ah, não, mas aí só aplaude, elogia. Não, tá falando de proximidade física. Não, física e para você conversar, de preferência... Não, mas o que aconteceu no Corinthians lá, isso é secundário. Estou falando de diálogo o tempo todo. Quer dizer, o Marcelo é treinador do Santos. Ele conversa com a torcida do Santos através da mídia. É comunicação, é trocar informação, é prestar conta, é dizer o que está acontecendo. Agora, o que existe hoje é que todo mundo se esconde. Né? Ninguém quer falar mais nada, é tudo entrevista coletiva, uma vez por mês. Pô, o público que consome futebol, ele quer comunicar-se com os seus ídolos. Não é quando está perdendo, é o tempo todo. Você não é um Agora, quando está perdendo, você abre a porta. Agora eu vou conversar com todo mundo. Você não era um sujeito fácil de entrevistar quando era jogador. Hein? Você não era um sujeito fácil de entrevistar quando era jogador. Mas eu estava sendo disponível. Você talvez não tivesse muita facilidade de me entrevistar, porque eu ia te colocar em xeque. Bom, eu não era repórter na época. Eu ia questionar o que você está me perguntando. Eu baile você, se fosse repórter. Mas eu estava disponível. Os latinhos fugiam, né? Os Mas eu estava latinhos... disponível. Hoje ninguém está disponível. Ninguém aparece para nada. Tem uma coisa que o Geninho veio... É só quando se instala a crise, aí põe a galera, põe a cara. Põe o Não Ronaldo. é assim. Foi o Ronaldo. Não é assim. Eu lembro do Geninho ter vindo ao Cartão Verde uma vez, como a gente aqui abre espaço, realmente a pessoa vem aqui e fala, ele na saída, estava dirigindo o Corinthians, aliás, na época, e falou, bacana de vir um programa que você pode falar muito, que você tem tempo para explicar aquilo que você está fazendo. Qualquer coisa. Quer dizer, não sei se a torcida vai entender ou não, mas pelo menos você encontrou um espaço. Claro. E briga um pouco com isso que você falou, porque hoje em dia é tudo meio direcionado, quer dizer, um jogador por dia fala. Né? Não sei como é que você vive isso, Marcelo? A gente, na verdade, o que eu acho é que esse contato com o torcedor, como o Magrão falou, ele tem que ser constante. Você tem que mostrar qual é o seu objetivo, qual é o objetivo do seu time. Lá no Santos, por exemplo, no começo do nosso trabalho, a gente sentiu que o negócio estava meio morno. Todo mundo envolvia tudo, até chegar no torcedor. Todo mundo já estava meio que satisfeito com 2010. Já ganhou 2 títulos, essa posição no Campeonato Brasileiro, você fica ali no meio. E a partir do momento que a gente decidiu com o grupo que a gente tinha mais coisa para brigar, a gente tinha que passar isso para o torcedor. Porque no clássico contra o Palmeiras deu 8 mil pessoas. Então o torcedor não está acreditando que dá para ser campeão brasileiro. Senão não daria 8 mil pessoas na Vila num clássico. Entendeu? Então a gente retomou essa chamada para o torcedor. E é lógico, tem que vir com resultado, senão ele não vai mesmo. Não adianta você falar ali e não ganhar o jogo, né? Ele não vai. Aí no jogo do Inter a gente já teve mais gente no estádio, já teve a torcida mais participativa, porque ela começou a acreditar que dava também, entendeu? Mas isso não é só da conversa, mas você tem que explicar qual é o objetivo. Porque se você falar, o Santos já fez o que tinha que fazer durante o ano, o torcedor não vai mais no estádio, ele também fica satisfeito com essa situação. Mas não ia falar nunca, né? Então... Isso é uma curiosidade. Mas já estava sendo meio que desenhando essa situação. Estava ficando explícito sem ninguém falar. Está todo mundo na rede. Já só uma curiosidade sobre o planejamento do Santos. Ano passado, por exemplo, o Corinthians poupou jogadores nas últimas rodadas, deu férias para alguns antes, porque deu período legal de férias, pôde trazê-los antes na próxima temporada, ganha tempo para preparação física e pode sair um pouquinho na frente da concorrência, pode ter benefícios com isso. O Santos cogita fazer isso, uma coisa parecida, se não estiver brigando pelo título? Até agora não foi conversado a respeito. Nós devemos ter um problema sério esse ano lá no Santos, com relação ao período de férias, que é o Sul-Americano Sub-20, que dá a vaga para a Olimpíada. Esse Sul-Americano ele é em janeiro, a seleção vai começar a treinar em dezembro e a gente tem vários jogadores que são convocáveis, né? Porque o nosso time é muito jovem, então você tem, pela vaga da Libertadores, o Neymar deve ser chamado, a vaga na Olimpíada, porque vale a vaga na Olimpíada, né? Então vai se levar o time mais forte. Todo mundo. O Ney Franco foi chamado para dirigir esse time, inclusive. Ele vai levar Neymar, provavelmente Alan Patrick, Alexandre, Danilo, são todos jogadores que têm idade para essa seleção. Que estrago, hein? Ou seja, esses meninos, em vez de tirar férias em dezembro, eles vão treinar e vão jogar o Sul-Americano. E vão render menos ano que vem, porque não vão ter uma preparação física ideal. Mas o Paulista, pô. O Paulista é o que menos vai. O Paulista sim, mas a Libertadores começa junto, praticamente. Sim, mas deixa o Paulista com os outros. Sim, preparando. O Paulista vai... São jovens, aguentam, são A jovens. primeira fase da Libertadores
coisa Tem muita moleza também nessa recuperar. É sim. um mês de 40 dias, Mas começa 45 dias, cedo, né? primeiro Começa grupo. cedo. Começa cedo, né? Começa cedo a Libertadores também, mesmo a fase de grupos começa cedo. Né? Então começa a gente o não tem nem Campeonato como Paulista programar Só isso, esses moleques que vão porque ser a gente ainda vai convocados. ter Os esse outros vão estar problema. trabalhando. Eu sou o tipo que não critica isso. É. por exemplo. Não, seleção, eu também acho que o jogador Não, foi tem que convocado, ir, tem que ir. Pré-olímpico, né? Não tem. Ô Chico Sá, tu estás muito quieto e eu sei que tem uma coisa... Deixando os sábios falarem. Ouvindo, né? Sábio és tu. Ele tweetou uma coisa sobre a beleza da mesa. Pode Ouvir falar, também é né? bom. Não, eu Beleza é passageira, por isso... Complete, por favor, que eu não lembro do não Twitter. lembro, cara. Sapiência é quem escuta, não é quem fala. Silêncio é ouro, né? O Marcelo estava falando aqui essa coisa do Corinthians, da vaga para Libertadores. Provavelmente, quer dizer, há uma possibilidade grande de que fiquem realmente as 3 vagas e a gente tenha um campeão brasileiro aí na Copa Sul-Americana, o que é roubar uma vaga. E o Palmeiras é um desses times. Então eu vou chamar a matéria e depois você vai falar, porque os secadores imaginam que tiveram um universo expandido depois dessa decisão. Por favor. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi o último treino do Palmeiras antes de decidir uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, amanhã com o Universitário de Sucre. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo, amanhã faz a partida de volta. Tá todo mundo de olho no Palmeiras. A equipe pode ser decisiva no que diz respeito ao número de times que o Campeonato Brasileiro levará à Libertadores o ano que vem. É que, de acordo com a Conmebol, se um time brasileiro vencer a Copa Sul-Americana, fica com uma vaga para a Libertadores. Só que aí o chamado G4 do Brasileirão deixa de existir e apenas os 3 primeiros colocados do Campeonato Nacional se classificam. O regulamento diz que no máximo 6 equipes do Brasil podem disputar a Copa Libertadores. Como o Internacional, o atual campeão, e o Santos, campeão da Copa do Brasil, já estão classificados, restam apenas 4 vagas. Prefiro tirar o Palmeiras do foco, deixar a gente quietinho ali, comendo mingau pelas beiradas, até porque não tem só o Palmeiras na briga pela Sul-Americana, né? Tem o Goiás, tem o Avaí, tem o Atlético Mineiro. A modéstia é grande, mas se depender do Palmeiras, quem se animou com a 4ª vaga do Campeonato Brasileiro deve conter a euforia. A gente tem que pensar pelo lado mais fácil, mas a gente nunca pode deixar o brasileiro de lado. Depois de vencer o Universitário de Sucre por 1-0 na Bolívia, o Palmeiras precisa apenas de um empate para chegar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas pelo jeito o Felipão deve ter deixado claro ao time que quer gols e a vitória. A gente tem que pegar, fazer com que eles entrem no nosso ritmo, não cair na pressão do pessoal da Bolívia, e sim fazer com que a gente faça o nosso jogo e consiga a classificação. Pô, Chico Sá, não só você, mas outros, 90% outros secadores estarão de olho não só no Palmeiras, mas no Atlético Mineiro, também no Goiás, no Avaí. Não, principalmente os São Paulinos, né? Que não querem que essa vaga vá para a Sul-Americana. Que era o temor do Rogério Ceni essa semana também. No caso, os São Paulinos, gremistas, torcedores do Furacão, botafoguenses e vascaínos. Eu acho que está com cheiro de Palmeiras essa Copa. Palmeiras ou News Old Boys. Eu acho que o Filipão está muito voltado para essa competição, que ele já viu que na Série A... Não é um adversário difícil, né? Eu acho que... Tem o News até a final. Vai ter que pegar o News... Provavelmente na semifinal, vai ser um jogo... E a decisão da Sul-Americana ela é depois do final do Brasileiro. Agora, ou seja, essa vaga ela pode ser decidida depois do final do Brasileiro. Agora é um absurdo. As vagas da Libertadores no Brasil estão absolutamente abertas para mim. Todo mundo tem chance. Quem tem do 10º para cima, todo mundo tem chance. Os 3 primeiros dificilmente perdem as vagas. As 3 vagas. Se houver essa 4ª vaga... Você acha? Pode ser mais O que eu estava difícil. falando é porque o 4º e o 5º são Santos e Inter. Não, tirando os dois. Né? Que já estão... São 6 pontos de E o diferença. 6º colocado está 6 pontos. Né? 6 pontos de diferença. Vocês podem do Corinthians? É. Ué, mas Com tem 44 para jogar ainda. O São Paulo tem 44, o Palmeiras tem 44, o Fluminense, o Botafogo tem um pouco São mais. 4 pontos, desculpa, Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem 46. O Grêmio 46. Né? Então, mas pode olhar aí, com 3 pontos, que é uma vitória, você vai praticamente do 10º até o 5º, não vai? Com uma vitória... Tem 24 pontos. Tá muito ainda. É chão demais, velho. Nesse grupo que você falou aí, que tem O Palmeiras, tem Grêmio, tem São Paulo. é um que vai chegar, eu acho. Eu também acho. O Grêmio... Não sei quem vai cair, mas o Grêmio pode chegar. Agora, só sobre esse negócio do G4, Valdir, eu acho que isso é uma baita derrota do futebol brasileiro, do Ricardo Teixeira, porque, no final das contas, a Copa Sul-Americana tem o 4º, 5º e o 6º lugares do Campeonato Peruano, né, o 5º ou 12º do Campeonato Brasileiro. Os times que fracassaram no passado, na tentativa de ganhar o título, chegar na Libertadores, ganharam o prêmio de ter muito mais facilidade para voltar à Libertadores, porque jogaram a Copa do Brasil,
quem ganha campeonato não joga a Copa do Brasil, quer dizer, ganhar passa a ser dificuldade no ano seguinte. Jogaram um campeonato que os outros não participaram, e quando um teve que brigar na Libertadores para voltar a Libertadores, outro briga na Sul-Americana. Eu concordo com todo o teu raciocínio. A única coisa que me preocupa é o seguinte: como jornalista esportivo, eu, em diversas oportunidades, defendi o fato de que a Copa Sul-Americana precisava valer alguma coisa e dar uma vaga na Libertadores. Então eu não vou aqui voltar atrás, não vou aqui voltar atrás e falar não. A gente precisa aprender a fazer futebol de uma outra maneira. Você vai, não, por exemplo, não é ver de outra maneira. O que você falou está falado. Não, a fazer futebol de uma outra maneira. Porque tem que valorizar as rivalidades locais, regionais. A Copa da UEFA, a Liga Europa, funciona sem que dê uma vaga na Liga dos Campeões. A Copa da Inglaterra, para o país, sem que precise dar uma vaga na Liga dos Campeões. Os campeonatos têm que ser bons porque eles são bons. Porque eles são bons. Sim, sim. Sabe? Sim. E aí, o que acontece? Fez a Copa de Campeões da América, não deu certo. Do Campeões da Libertadores. Aí, fez a Copa Mercosul, não deu certo. Fez a Copa Comebol, não deu certo. Mudou o nome, fez a Copa Sul-Americana. Não mudou nada. Não ia dar certo. Aí o que fazem? Apelam. Dão uma vaga na Sul-Americana. Na Libertadores. Vitor, não tem futebol, é cada vez pior. O jogo é ruim, ninguém vai assistir mesmo. Então, mas pelo fato do que ele falou também, né, Magrão? São times pelo que nível foram dos adversários. pessimamente colocados nos campeonatos dos países. Você acha, por exemplo, você quer melhorar a qualidade? Sabe o que você faz? Vai lá na Bolívia, com todo respeito, na Venezuela, no Peru, onde nunca se ganhou uma Libertadores sequer, raramente se decidiu e se consegue uma campanha boa. Tira uma vaga desse time, porque um time de melhor nível do país melhor ganhou a Copa Sul-Americana, pelo menos isso. Agora, a Copa dos Campeões funciona assim, quer dizer, isso, por países que têm menor resultado nos anos anteriores têm mais times. É isso. Você está valorizando a qualidade. É isso que eu estou falando. Tem várias questões também, né? A gente precisa fazer o primeiro intervalo, nem vou me estender muito aqui, mas, por exemplo, por que a gente vai ficar nessa briga de vagas se tem convidado que é de um continente que nem disputa o Mundial depois? Elimina o convite para o mexicano. Mas eu acho que o mexicano melhorou o nível da Libertadores. O mexicano melhora o nível da Libertadores. Melhora. O nível é verdade. Mas ele deixa jogar o Mundial. Muito estranho essa confusão no final. O mexicano ganha. Eles não querem porque eles teriam que abrir mão da vaga mais fácil que eles têm, que é jogando a CONCACAF. O mexicano não quer disputar a vaga pela Libertadores. Ele quer ganhar a vaga do time dos Estados Unidos, da Costa Rica. Agora, se ele aceita disputar a Libertadores e ganhar a vaga por aqui, ele perde a vaga lá na... Vive perdendo. Chega um Deportivo Saprissa da vida, você vive perdendo essa vaga. Eles estão só pelo dinheiro da televisão, da Televisa, né? O Toluca classificou. O Saprissa é o time na Costa Rica. É o melhor time. Por ele. Quais são as coisas do time? Quais são as coisas? Interessa com isso novo. Pelo amor de Deus. As coisas do time. Todas dependem do terremoto de plantão. Bom, me permito aqui fazer o primeiro intervalo no Cartão Verde e a gente volta já para falar, entre outras coisas, e responder aqui várias colocações dos internautas. Querem saber se o Neymar vai continuar como batedor de pênalti no Santos e outras coisas. A gente volta já para falar, inclusive, de Ronaldinho Gaúcho, que hoje esteve em campo pela Copa dos Campeões da Europa. Esteve em campo. Foi isso que eu falei? Só esteve em campo, mas ele vai falar disso depois. Cartão Verde volta já.